Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiola e eu tenho esse canal para falar sobre literatura, livros e as minhas leituras. Então, seja bem-vindo e espero que vocês gostem do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Vegetariana, da escritora sul-coreana Han Kang. Esse livro foi a minha leitura mais recente e eu estou inclusive com uma colinha aqui no meu caderninho de anotações literárias sobre o que eu achei do livro e algumas outras informações. Então, ele é um livro que foi publicado originalmente em 2007 na Coreia do Sul. Em 2013, ele foi publicado no Brasil, já a tradução direto do coreano para o português, pela editora Devir. E em 2018, ele foi republicado pela editora Todavia. E aí sim ele se tornou essa explosão, esse boom, né? Originalmente, esse livro não tinha sido tão aclamado na Coreia do Sul, mas quando foi traduzido para o inglês, aí sim ele começou a receber reconhecimento e sucesso mundial. A Han Kang é uma escritora de família que o pai dela era escritor, então ela já tem esse berço familiar, a literatura, né, intrínseca na vida dela. E ela é nascida em 1973, salvo engano, publicou alguns, acho que seus primeiros romances por volta de 1990, mas como eu já disse, A Vegetariana só foi lançado em 2007. Esse livro não é sobre se tornar vegetariano, né? Não é sobre a vida vegetariana. Então, quem tiver essa impressão pode tirar. O livro é dividido em 3 atos. O primeiro ato chama A Vegetariana, que é narrado pelo marido da nossa protagonista, Young-hee. O segundo ato é narrado pelo cunhado da Young-hee, né, o esposo da irmã dela, enquanto o terceiro ato é narrado por essa irmã. Então, sobre o que vai se tratar? A história vai abordar a vida de Young-hee, uma mulher que sempre foi considerada uma pessoa normal, uma pessoa neutra, nem princesa, nem monstra, né? Nem linda, nem ridícula, nem super inteligente, nem super burra, uma pessoa normal, uma pessoa mediana. E isso é já falado no início, né, do livro, que o marido dela escolheu casar-se com ela por isso, porque com ela ele poderia ser confortável, né? Já que ela não era uma pessoa de extremos, nem muito inteligente, nem muito burra. Então, dentro dessa normalidade dela, fazia com que ele se sentisse confortável e, por causa disso, ele escolheu casar-se com ela. E a partir desse primeiro capítulo, já vamos ter a nossa protagonista Young-hee decidindo tornar-se vegetariana. Ela parou de comer carne, né? A partir de um sonho que ela teve. Nesse sonho, ela estava tipo num bosque e tinha um cheiro de carne muito forte, então ela decidiu que para parar com esse sonho, né? Esse sonho vinha sendo recorrente, ela pararia de comer carne. E o que acontece é que essa decisão pessoal da Young-hee afetou toda a vida dela, né? Um dia ela chega e fala para o marido: eu não como mais carne, eu não preparo mais carne e dentro dessa casa não entra mais carne. Então ela tirou tudo da despensa, tudo da geladeira que tinha carne. E aí a partir de então começou a viver desse modo, né? Sem comer e também sem preparar carne. A partir desse momento, o marido não entende bem porque ela tá parando de comer carne e quão forte é o poder dessa decisão dela. E aí tenta ligar para a família dela. Na verdade, ele liga sim para a família dela. E essa família tenta persuadir a Young-hee da sua decisão. Então, toda a sua vida começa a desmoronar a partir dessa decisão dela. E
É muito interessante esse livro, porque vai contar como essa decisão totalmente particular e de uma certa forma pequena, que é uma decisão que não deve envolver pessoas externas, não deve envolver os outros, impacta na vida familiar, na vida conjugal, e a vida dela começa a desmoronar a partir daí. Então nós temos essa narrativa, né, do marido dela, em como ele se comporta e como isso o afeta. A partir do segundo ato, nós temos a visão de como o cunhado da Young-hee interpreta essa situação, como ele lida com essa situação, a visão dele sobre como isso tem impactado na família deles. E ele é um artista, e a partir dessa decisão da Young-hee, ele começa a se interessar para que ela protagonize um dos trabalhos dele, e vai tentar convencê-la disso. E no terceiro ato nós temos a visão da irmã da Young-hee sobre todo o imbróglio familiar, né? E sobre como a família está lidando com essa situação e como a Young-hee está lidando com essa situação. É um livro de uma narrativa muito interessante, eu gostei muito. É um livro muito curto, você lê no máximo em 2 dias. As minhas opiniões são: eu fiquei bastante reflexiva sobre como uma decisão tão pessoal pode ter desestruturado toda uma família, né? Então, a gente passa a ver que essa família não era tão estruturada assim. Era uma família, visivelmente, uma família normal, mas que a partir de uma decisão que não afetaria os outros, de uma das pessoas dessa família, toda a família desestruturou. Outra coisa que eu achei interessante foi que a opinião, o desejo da personagem da Young-hee, ele não é respeitado em momento algum. Então, todo mundo tenta persuadi-la de fazer o contrário, de voltar a comer carne, e isso vai gerando uma intriga muito grande na família, e de uma coisa que realmente não diz respeito a eles, né? Essa decisão dela de ter parado de comer carne só diz respeito a ela, não deveria afetar os outros, mas acaba afetando. Então, a personagem, eu percebi que muitas vezes a opinião pessoal dela é calada, porque eles não querem respeitar a vontade dela. E isso me fez refletir que isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu fiz uma auto-reflexão, assim, de como muitas vezes uma decisão nossa pode afetar toda a nossa família, simplesmente pelo fato de eles não respeitarem nosso desejo, a nossa vontade. E isso foi uma coisa que me marcou muito nesse livro. Então, tem essa quebra de expectativa do que a família espera dela, espera que ela faça, espera que ela haja, da forma como a família cria essa expectativa em torno dela, e há essa quebra, porque ela não segue esses desejos e essas vontades dessa família, mas sim vai seguir a sua vontade própria. Então, essa é uma outra coisa que me deixou bastante pensativa, né? Como às vezes a nossa família tem grandes expectativas para nós, e que se nós não cumprirmos com essa expectativa, nós que somos os errados, né? Porque aqui no livro, a Young-hee que é a errada, né? Mas na verdade, quando você para pra pensar que será que ela é errada mesmo? Porque ela apenas tomou uma decisão sobre a vida dela, né? Que isso não deveria afetar mais ninguém. Mas, inevitavelmente, essa decisão acabou afetando a todos. Então, essa quebra de expectativa não deveria ocorrer, porque não deveria ter sido imposto sobre ela essa expectativa. Então, uma coisa interessante de se pensar é que, será que nós não estamos colocando expectativas demais, as nossas expectativas sobre as outras pessoas, as pessoas próximas a nós, né? Que eles tomem determinadas ações, determinadas decisões, determinadas atitudes que nós queremos que eles tomem.
caminhos que nós queremos que eles sigam, mas que não são vontade deles próprios para a sua vida. Então, isso é uma outra coisa que me deixou muito pensativa sobre esse livro. E como nós temos dificuldade de respeitar as decisões dos outros. É um livro que eu achei uma escrita muito fluida, uma escrita muito legal, de um ponto de vista através do esposo da Yoon-hee, do cunhado e da irmã dela, em como eles lidam com a situação de formas diferentes. No final a gente vai compreender o quão grande é o amor dessa irmã pela Yoon-hee, né, porque ela toma atitudes que vão totalmente contra todas as outras pessoas em relação à irmã dela, né? Então eu achei legal a forma como ela tem esse cuidado com a irmã, e eu achei também uma premissa bem diferente do habitual de a gente ver, de a gente conhecer. Não é um livro que vai tentar te convencer a ser vegetariano, não é essa a ideia, mas eu achei realmente muito interessante, uma leitura muito válida. Lembrando que esse livro é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2024. Eu acho que eu nunca tinha lido, talvez, um vencedor do Prêmio Nobel, e dessa vez eu li. Achei muito legal e fica a dica de leitura para vocês que se interessar pelo livro, pela premissa. Eu acho uma leitura super válida, super fluida e que eu espero que vocês também gostem. Então, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu, comente alguma coisa que você gostou, que você não gostou. Deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal se você tiver gostado. Espero que vocês todos tenham tido um Feliz Natal. Esse vídeo está sendo publicado dia 26 de dezembro, logo após o Natal. Então, espero que vocês tenham tido um Natal abençoado. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.